Seja bem-vindo aos Ansas mais uma vez, na sua companhia, indispensável, como sempre. E hoje vamos navegar pela arte, mais uma vez. É aquele tema que nos dá imensas oportunidades de conhecer tantos artistas como já passaram por aqui, como sabe. E hoje vamos descobrir realmente quem é o nosso convidado. Para isso, convidamos Augusto Canedo. É professor e com certeza que para além da arte terá muitas outras coisas para nos dizer. Vamos ver. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por ter acedido ao convite. É um gosto tê-lo aqui. Já se fazia intenção disso há bastante tempo. Surgiu agora, está sempre a tempo. Então quem é o Augusto Canedo? Pois, essa é uma pergunta difícil. Mas, por vezes tem dificuldade em definir-se. Pois, é claro. Um artista plástico. Sim, dentro das inúmeras coisas que se pode fazer na vida, profissionalmente, sim. Eu sou artista plástico e, como já disse, como já apresentou, professor também. Pondo as duas profissões, entre aspas, sim, nos pratos da balança, sim, para onde depende mais? Depende. Há fases da vida em que provavelmente uma é mais predominante nas nossas preocupações, na nossa cabeça, e noutras fases da vida podem saltar as prioridades. Eu neste momento não sei, eu não tenho muita necessidade de ter isso esclarecido, de ter assim uma hierarquia. Com certeza. Agora, o que acontece... Sim, claro. Agora, o que acontece é que como professor tem horário, não é? E como artista plástico não tem horário. Liberdade total. Sim, a arte é a máxima expressão de liberdade também. Com certeza. E por isso, se eu não fizer nada, também estou a cumprir esse desígnio criativo. É claro. Claro. E então a resposta é essa, é um bocado ambígua. Já agora que estamos a falar de profissões, e nomeadamente de ser professor, parece-lhe que a criatividade está um pouco de férias na generalidade dos alunos? Eles habituaram-se a ter as coisas mais ou menos preparadas ou ainda acha que... Bem, há sempre exceções, não é? Mas de uma maneira geral... Parece-lhe que a criatividade está um pouco estagnada? Eu pensei que ia perguntar da parte dos professores, mas é da parte dos alunos. Pode responder pelos dois, não me importa. Bem, isso é outro assunto. Pelos alunos, nós que somos mais velhos, somos sempre muito críticos em relação à geração mais nova, não é? Claro. Provavelmente isso também aconteceu connosco, em relação a outros aspectos, e de alguma forma é injusto, é compreensível, é injusto. Agora, do ponto de vista de uma pessoa mais madura, que espera uma resposta criativa face a alguns problemas, por vezes os alunos não dão a resposta que nós esperamos. Se calhar nós estamos a esperar respostas para um tempo fora desse tempo também. No entanto, em termos assim mais conservadores do que nós entendemos pela criatividade, eu acho que são criativos. Agora, como manifestam essa criatividade é que pode ser divergente daquela que nós gostaríamos. Exato. Mas criativos, com certeza que todos são. Mas criatividade não é propriamente um mérito muito especial. Eu penso que seria mais importante estimular a inventividade. Porque criativos somos todos. As pessoas estão sempre a querer alterar aquilo que têm pela frente. Mesmo, o pior é quando alteram sem saber, sem ter critérios, não é? Claro. Mas a criatividade também pode ser isso, pode ser uma mudança por mudar. E é criativo. Agora, se tem sentido, se é pertinente, é que pode não ser. Mas eu penso que sim. O comportamento criativo é intrínseco à nossa espécie. Agora vamos ao outro lado. Vamos. Os professores incentivam a criatividade? Não sei, eu não tenho estatuto para avaliar os professores em geral. Provavelmente os professores são como as outras pessoas e por isso poderá haver professores que são mais criativos do que outros, uns são mais cumpridores, e como sou professor no ensino público, eu penso que essa é a grande vantagem do ensino público, é que não somos todos iguais. E, portanto, há professores que são muito cumpridores das normas, eles fazem respeitar, e há outros que gostam de as questionar. E os alunos, perante um leque tão diferente de isso também adultos, é bom. É a grande vantagem do ensino público é a diversidade de modelos que podemos apresentar aos jovens e não um caminho único, com um modelo único, Claro. Também me parece, visto de fora,
Também me parece que o papel do professor hoje está um pouco comprometido nessa área, porque tem um programa rígido para cumprir, mas há sempre forma de dar a volta, passo o termo. Eu acho que não. É rígido, mas não é o programa, o cumprimento do programa. Há alguma flexibilidade dentro da sala de aula. A pessoa pode adaptar as estratégias, mas depende também das escolas. Claro. Depende de cada núcleo, digamos agrupamento, assim. Digamos assim. Mas, em geral, os professores têm essa liberdade, felizmente. O problema é a burocracia em que foram enredados. Nós tivemos uma ministra, que não é para falar de política, como é evidente, mas estamos a falar de educação, tivemos uma ministra que fez terrorismo educacional e tarda muito a desmontar tudo aquilo que foi mal feito. Desde a ideia de que havia professores a mais, afinal, passaram-se poucos anos e, afinal, a função de um político é prever o futuro, não para nos conduzir para o abismo, mas exatamente para nos fazerem seguir uma rota que não nos leva ao abismo. E um político com essa responsabilidade e com a arrogância que nos leva em direção ao abismo, eu penso que não deve ter nenhuma manifestação do saudar, não é? Exato. Não merece. E, portanto, ainda temos muita burocracia que herdamos desde o tempo de Sócrates. Não é? Sim. Ainda não foi completamente Houve realmente uma mudança a partir de certa altura que levou provavelmente a esta situação que se vive hoje. Sim. Neste momento estamos com problemas com professores e alunos sem aulas, o que é terrível, não é? Exagera-se um pouco, compreende? Acho que se exagera um bocado, porque de facto há algumas disciplinas que estão ainda sem professor. Não é uma coisa nova. Não é. Não é uma coisa nova. Perfeitamente há uns anos atrás que aconteceu claro. mesmo. Sim. Portanto, é um alarmismo oportunista que se está a ter neste momento, mas de facto a ideia seria corrigir estas lacunas e quando o ano começa deve ter o corpo docente necessário, não é? E suficiente para começar o ano letivo. Mas, de facto, as políticas de há mais de 10 anos atrás levaram a esta situação. Isto é muito simples, quer dizer, eu quando comecei nesta profissão, ainda era estudante, ainda estava no 3º ano das Belas Artes e ao fim de algum tempo fui obrigado a fazer o estágio profissional, que hoje corresponde ao mestrado, não é? Sim. Na altura fiz na Universidade de Aveiro. Porque estava colocado em Espinho. E o Ministério da Educação pagava mais deslocações, pagava o almoço, diminuiu-me o horário para metade e dava todas as condições para que o professor pudesse fazer essa formação. Com os anos, para além disso ter terminado, os jovens faziam um curso, tinham que fazer o mestrado e depois, se quisessem seguir a via do ensino, teriam que pagar do seu bolso a profissionalização, mas ao mesmo tempo o Ministério da Educação dizia que eles não iam ter emprego. Que havia gente a mais. Pois. Claro que ninguém é tolo e vai gastar dinheiro em 2 anos, não é? A pagar uma profissionalização para uma profissão que não tinha futuro. Que diziam que não havia mais lugares, não é? E, portanto, agora é que estamos a ver as boas políticas que tivemos há uns anos atrás. Pois isso dificultou termos outros profissionais, não é verdade? Sim. Artista plástico, isto imagino que participou já na Bienal, com certeza, e participa? Sim, participo. Na Bienal de Arte de Gaia? Não participei. Cerveira? De Gaia, Cerveira. E por aí fora, não é? Sim, algumas. Porque a Bienal tem várias extensões, digamos assim. Não era nesse sentido. Uma coisa é a Bienal de Gaia, outra coisa é a Bienal de Cerveira. Sim, mas depois há sim, os polos. Os polos, sim. Os polos se estendem bastante até. Sim, quem começou com a ideia de descentralizar a Bienal foi em Cerveira. Não é? Há 20 anos atrás que começaram a levar polos para as freguesias do concelho e depois para fora também. E depois também para a Galiza e para outras cidades no país. A Bienal de Gaia começou depois, tem funcionado muito bem com o Agostinho Santos e também segue esse modelo de descentralizar as exposições. Porque a própria Bienal de Cerveira, quando começou, em 1978, já foi com a ideia de descentralizar a cultura.
e aproximar a arte Era das mais pessoas. difícil nessa altura, convenhamos, não é? Muito difícil. Era muito difícil. E, portanto, a ideia de, depois, como Cerveira se tornou uma centralidade no mundo da arte, no país, a ideia também era levar esse benefício, digamos assim, aos vizinhos. Outros sítios, não é? Sim, mas eu quero dizer, eu vou participando, já entre 2008 e 2013 fui eu o diretor da Bienal de Cerveira. Nessa altura não participava, como é evidente, claro. E depois fui participando em algumas e agora participo em muito poucas exposições. Também produzo menos obra, sou mais exigente com aquilo que produzo. É outra fase da vida. Normal, não é? Outra fase da vida. Mas poderia ser mais automático também, mas se calhar a minha Mas natureza... é normal que com o passar dos anos, desculpa interromper, com o passar dos anos a pessoa seja mais exigente consigo própria, não é? Que sim. Claro. Espera-se que sim. Pelo menos já conhecemos melhor os erros. É claro. Porque quando somos muito jovens temos muito entusiasmo, fazemos muito, mas eu pelo menos pensava pouco. E acho que esse equilíbrio se foi ganhando com o tempo e não tenho necessidade de fazer exposições. Já fiz muitas, já fiz mais de 200 ou 300 na minha vida, não sei, e agora não tenho muita necessidade. Agora vai fazendo quando lhe apetece, não é? Sim, porque acrescenta o quê? Depois eu estou um bocado cético em relação, mas continuo a produzir. Claro. Como uma árvore de flor, uma pareira dá peras e se a gente não as comer, ela continua a dar. Não é por isso que se deixa de fazer entendo. Aquilo que gostamos de fazer. Não tem que ser todos os dias, é quando o artista tem disponibilidade para isso, não é? Por outro lado, digamos que olhando para o estado da arte, digamos assim, o estado da arte é o cadáver, não é? Quando chega. Mas olhando para o estado desta arte, eu fico um pouco decepcionado com a realidade, com o presente, porque quando decidi, quer dizer, não foi propriamente uma decisão, já era uma coisa que vinha de trás, eu não sabia fazer mais nada, portanto já estava decidido à partida, claro, que ia mais ou menos para aí. E portanto, não houve, digamos, uma hesitação entre isto ou aquilo, foi natural. Mas quando aconteceu, havia uma maneira de entender a arte por parte dos artistas e o mundo da arte de uma forma muito diferente do que é hoje. Hoje eu tenho a consciência, vê-se que, digamos, os princípios neoliberais foram perfeitamente absorvidos pela produção artística. Ou seja, a arte sempre esteve onde havia dinheiro. Embora tenha havido uma geração de artistas que lutava contra a mercadoria, a arte como mercadoria, tornar uma coisa, ou seja, ser mais um produto da sociedade de consumo. Não é? Houve uma geração que lutou muito para isso. Mas a nova geração não, aceita isso maravilhosamente. Claro. Quanto mais dinheiro, melhor. Quem começou com esta ideia foi um artista que todos nós respeitamos, que é o Andy Warhol, que disse que a melhor obra de arte era o melhor negócio. Não é? Mas naquela altura foi até, como muitas outras frases que outros disseram, para criar um pouco de polémica, para chocar, não é? Para provocar. Sim. Não é? Mas a verdade é que essas provocações normalmente ficam. As pessoas, desde Marcel Duchamp, não é? Sim, desde os impressionistas, ficam tão agarrados à provocação que depois tornam-se provocadores. Não tornam-se carreiristas da provocação. Fazem um dogma dessa provocação. Era isso que eu queria dizer. Mas realmente a arte hoje não tem nada a ver, felizmente, por um lado. Eu ainda sou do tempo em que fiz o meu liceu com colegas meus que adorariam e teriam sido ótimos artistas hoje, seriam ótimos artistas hoje e naquela altura, e que os pais nunca, nem pensar, jamais seria possível frequentar as belas artes, porque era um mundo à parte, sim. Porque não era uma profissão palpável, fala-me em coisas palpáveis, dizia o pai, nunca mais me esquece. E ainda hoje é assim. Ainda acontece? Ainda acontece. Engraçado. É curioso que eu dei aulas 5 anos nas Belas Artes e naquela altura tinha-se feito um inquérito aos alunos e tinha-se constatado que os alunos, filhos de professores com formação superior, estavam na área do design.
E nas artes plásticas, a pintura e escultura, a maior parte dos alunos, os seus pais não tinham formação superior. O que é que isso parece que queria dizer? Que eram aconselhados pelos pais, olha, já que queres ser artista, isso é uma inevitabilidade, não é? Muito desaconselhável, mas então pelo menos vai para design. E assim foi. Os cursos de design encheram e há muitas áreas do design hoje em Portugal. Nos anos 80 não havia, não é? Era só design de comunicação, as artes gráficas, não é? Sim. Hoje há muitas opções, felizmente, e o design houve uma altura em que parece que era a saída profissional para os jovens. Deve ter sido durante algum tempo, mas logo depois se verificou que havia oferta a mais, não é? Claro. E, portanto, a história não mudou muito. Ou seja, quando os jovens escolhem uma profissão com o principal critério ter emprego, já penso que é um mau critério, mas é possível. No entanto, seja qual for o curso que tirarem, se forem bons naquilo que fazem, têm sempre lugar. O essencial é haver dedicação e competência, claro. E, portanto, ou seja, é melhor deixá-los escolher à vontade, de acordo com a sua preferência. É ser bom naquilo que fazem e serem felizes também, não é? Porque a vida futura depende dali, da escolha que fazem. Pois. Podem mudar, claro está. Estamos sempre a tempo de mudar, não é? Mas não é bem a mesma coisa, não é? E complica um bocado. Esta sua descoberta para as artes começou muito cedo, com certeza. Sim, como todos, em geral, começam quando somos muito crianças e qualquer criança procura o aplauso. Se canta, se a família, os irmãos, os pais que estão ao lado, se aplaudem, a criança nunca mais se cala de cantar, é uma chatice. Ou se conta histórias, ou se dança, repete. Isso é o princípio da especialização, não é? E, portanto, logo... É que nós chamamos tendência. Sim, logo ela vai ficar a criança fica mais habilitada a exprimir-se de uma determinada maneira do que de outra. Porquê? Porque trabalhou mais nessa área. E então aí são as apetências que se vão revelando muito cedo, que depois podem ter continuidade ou não é? Porque depois pode haver outros critérios. Sim, outros critérios e outros caminhos, não é? Outros caminhos que se sobrepõem. Mas os dados estão lançados dessa maneira e depois depende de cada um se tem interesse suficiente para prosseguir. E então é transformar as apetências em competências. Claro. Competências profissionais, pessoais, qualquer... Não é? Parece-lhe fácil viver da pintura em Portugal? Eu há pouco, quando estava a dizer que os jovens hoje... Não são os jovens, são mais jovens do que eu, mas não são muito jovens. E há muitos jovens hoje que aquilo que produzem nem sequer é vendável, não é? E aquilo que é muitas vezes vendido, não é que seja vendável, é vendido, obedece a lógicas que se calhar não cabem aqui neste programa explorá-las muito. Claro, porque quando nós temos a desmaterialização da obra de arte que compreendemos e ensinamos, e quando ela é aproveitada pelo sistema, por exemplo, para lavar dinheiro, é uma perversão. Claro que sim. E por isso... é engraçado que vai tudo para aí. Vai tudo para aí. Olha, em Portugal temos 700 confissões religiosas registadas. Porquê? Somos assim tão religiosos? Ou há um negócio implícito? Não é? O futebol. Porquê é que há tantos estrangeiros ricos, não é? Milionários, a quererem comprar clubes? Gostam assim tanto do clube daquela aldeia, daquela paróquia? Também não me parece que não. Portanto, há muitos interesses que estão escondidos e que ninguém fala. Não é? Aliás, no caso da arte, denunciar certos esquemas é uma tarefa difícil, porque quem é que do fisco ou do setor que se vai meter nisso? Ia acontecer como o outro ministro e o José Boys, não é? Com a história da lebre. Portanto, ia-se meter num beco sem saída. É melhor não. Compreendo que tenha havido espaço para certas manobras, porque ainda não há instrumentos para poder, e não há coragem também para poder questionar. E o que nós estamos aqui a falar disso é um pouco levantar o véu, não é? Sim. É dizer que o rei vai nu. Ou seja, mas estava-me a perguntar viver da arte, sim, não é? Bom, com certeza que há muitos que vivem da arte e nem sequer precisam de produzir nada. Pode-se vender uma obra que só tem um certificado assinado, como sabe, não é? Sim, sim. E, portanto, ele, se estiver legitimado numa feira, se houver testemunhas, se fizer
uma banana e for filmado, a pessoa compra, tem testemunhas e o dinheiro sai e depois não se sabe se volta bem. Mas a bomba artística. É muito interessante, mas o artista também teve a honestidade de dizer que ele está, digamos, a replicar ou a citar artistas e movimentos anteriores, claro. Porque isto não tem nada de novo. Sim. De novo, isto nem é notícia, nem deveria ser notícia, porque se em 1917 o Marcel Duchamp apresentou o Orinol e depois houve a cadeira, houve a pedra do Alberto Carneiro, não é? De Jerez, que apresentou na Galeria Quadro. Ou seja, o italiano que fez a lata com a merda de artista, o quadro invisível do Yves Klein. Quer dizer, a cabeça de touro, os ready-mades, não é? A história toda dos ready-mades do século XX. Quer dizer, isso a mim parece-me um bocado assim, não sei. Quer dizer, tem que haver muito marketing, porque sem marketing é uma brincadeira só, é o lado humorístico da arte. A arte é muito mais do que uma piada. Mas foi vendido, não foi? Com certeza que foi, agora não sei se o dinheiro ficou todo do outro lado. Mas o dinheiro foi. Pois foi, e aquela coisa que não tem nada, que só tem um certificado, e aquele artista que faz umas plantas que põe na parede, não é? E que a galerista passa um certificado e a pessoa pergunta, olha, mas a pessoa era uma curadora que estava a fazer de conta que olha, mas eu vou de avião, não posso levar os vasos. Não faz mal, lá compra assim uns parecidos, depois põe. Pois. E na área que está aqui no certificado. Portanto, afinal, o que importa é o estatuto que determinada coisa adquire ou perde, verdade, não é? É verdade. E, portanto, quem lhe dá o estatuto é o mundo da arte. Isso já foi aceito durante algum tempo e hoje é muito questionado, porque o mundo da arte, quem é o mundo da arte? O mundo da arte é aquele que se legitima a si próprio, não é? E, portanto, é um círculo vicioso. E, portanto, hoje está a ser, de alguma maneira, também posto em questão. Muitos jovens hoje fazem, de facto, têm propostas que eles próprios reconhecem a sua irrelevância e a tendência é fundir a arte ou a produção designada artística com a vida. E, portanto, ela torna-se irrelevante. Torna-se insignificante. E nós temos sempre a possibilidade de dizer que continuamos nesse caminho até à diluição total. E eu gosto da natureza. Para mim, estar na natureza ou estar no ateliê, para mim, dá-me o mesmo prazer. Mas a finalidade não é só ter prazer, é um questionamento. E quando o questionamento chega a uma conclusão, então se esse caminho não nos permite continuar a aprofundar, porque chegamos a uma aporia, então não tem mal nenhum, se calhar é um beco sem saída, voltamos para trás e retomamos outro caminho, porque tem que haver caminho. Eu não acredito que as coisas chegam ao fim, porque já houve muita gente a proclamar o fim de muitas coisas, não é? O fim da arte, o fim disto, o fim daquilo. Depois, passados uns anos, não acaba nada. E as pessoas vêm dizer, não, o que eu queria dizer era o fim de uma narrativa, não é? Da grande narrativa, ok, compreendemos. Mas a verdade é que as palavras são aquelas e são interpretadas às vezes mal, pode ser. E de várias maneiras. De várias maneiras. E, portanto, eu adoro que digam que terminou, que por aqui já não se vai lá de nenhum, que é para depois fazer o contrário. Exato, porque e provar arte, que não é? Pois, porque a arte é mesmo isso, é a máxima expressão de liberdade. Então, quando dizem que por ali não se pode ir, os artistas vão. Os jovens hoje, de facto, muitos estão a produzir e sabem que não é com a intenção de comercial. Portanto, eu não posso fazer a injustiça de ignorar que, de facto, muitos fazem por amor à arte, têm um questionamento, mas há muitos que estão dentro do sistema e participam nele e não têm pudor nenhum em aceitar a lógica da mercadoria dentro de uma sociedade de consumo neoliberal e, portanto, o dinheiro compra tudo, até compra o silêncio. Não é? Também. Pronto, no meu caso, eu deixei de me interessar muito por continuo a produzir, de fazer exposições e de ter obras aí à venda, porque questiono o valor que nós atribuímos à própria obra de arte. Não é? Olhando para a nossa capacidade de investir, os portugueses, os espanhóis, na Europa, a capacidade, afinal produzimos para quem aqueles preços, não é? Há aqui qualquer coisa para uma pessoa de esquerda como eu não faz sentido.
não é? E se nós baixarmos Parte do o princípio preço... que a arte deve ser acessível. Não sei. Isso foi o design. O design é que veio superar essa lacuna. Vamos levar a arte a toda a gente de uma forma utilitária, estética, não é? Sim, sim. Mas tornou-se também um objeto da sociedade de consumo. Portanto, baixar o preço não é solução. Porque se os artistas chegassem a um entendimento que baixavam os preços, normalmente as pessoas têm a tendência a dizer se é barato é porque não é tão bom. Corre-se esse risco também. Então mais vale não pôr preço Corre-se nenhum esse risco. e dizer eu não participo nesta lógica porque está errada. Compreendo, certo, mas a arte tem um preço sempre, não é? Um artista importante português disse que a obra valia aquilo que as pessoas quiserem pagar. E é isso que eu discuto. Isso é muito subjetivo, sim. Claro que sim, é subjetivo, sim. Foi Cabrita Reis, não é? Que quando perguntaram como é que ele justificava o valor daquela intervenção que fez em Matosinhos, não é? Ele disse que a arte valia e que os amigos dele tinham dinheiro e, portanto, podiam comprar confiando no seu trabalho. Isto parece um bocado manhoso, porque, então, afinal, é pouco sério todo este negócio. Porque se ele disser assim, então assim, mas é que a arte não é um saco de batatas que tem aquele preço fixado. Pois não. Então, o que é? Então é outra coisa que anda muito dinheiro para aí e a mim não me enganam. Agora fez-me lembrar uma situação em que nós entramos numa galeria em que está uma exposição e os quadros têm um preço brutal. Sim. Que o cidadão comum, com algumas possibilidades, pensará 2 vezes ou 3 se vai investir numa obra de arte, porque realmente o preço... Ora bem, estou olhando a quem ganha o seu ordenado médio, sim, não é? Já não estou a falar de um ordenado muito alto, nem baixo tampouco, mas... Um ordenado médio não dá para isso. Não dá, de maneira nenhuma. Não dá para isso. No entanto, há sempre artistas que vendem as suas obras por um preço muito, muito acessível, muito baixo. Outros muito altos? Sim, outros muito altos, mas isso depende dos intermediários que têm, depende de um conjunto de circunstâncias que não é da obra de arte em si. Porque nós não temos critérios fixos para definir, porque também não podemos definir também o que é arte. Pode, não é? E, portanto, como vivemos num mundo de especulação... A todos os níveis. Pois, e especulação imobiliária, especulação na bolsa, da arte, não é? E como eu sou contra a especulação, tenho muita dificuldade em aceitar e participar de forma silenciosa. Eu até posso participar, mas denuncio. Pois. Quer dizer, mas digo que o esquema é este. É assim, eu tenho um critério para avaliar os meus trabalhos, mas eu não sei se esse critério é correto. Eu comparo-me com outros artistas que considero no meu patamar. Tem de ser também, não é? Assim mais ou menos que se faz. Mas se todos começarem a puxar para cima, não é? Isto perde, não é? E sobretudo com a internacionalização que nós hoje temos, a internacionalização no sentido em que há uma grande circulação de pessoas e mercadorias. Começamos a comparar aos outros, não é? Os portugueses não querem ser os artistas baratos da Europa, não é? E, portanto, as coisas estão mais ou menos niveladas. Acaba por ser uma desvantagem, não é? Pois, acaba por ser uma desvantagem, não é? E, portanto, podemos perder um pouco o norte. E se refletirmos, pois vemos que, sim, no fundo, as pessoas com um salário médio em Portugal não têm possibilidades nenhumas. Não têm capacidade. Não, eu também... Mas eu sei que há artistas que fazem, não têm muita valorização, porque eles próprios se colocam num patamar de um preço baixo. É? E isso quer dizer que a qualidade da obra é inferior? Não quer dizer nada, porque nós aqui nem sabemos o que é que estamos a falar. Claro, portanto, estamos a falar em termos gerais, não é? Em termos gerais. E por isso... Temos exemplos. Pois, mas normalmente ficará sempre agarrado durante algumas décadas, não é? À cotação, que, não sei que aconteça algo, que eu já vi casos de amigos meus extraordinários de uma grande alteração do seu estatuto, não é? Da sua valorização. Isso pode acontecer, mas é raro. E portanto
houve a moda das serigrafias e das gravuras, não é? Que era para ser acessível às pessoas, mas depois também houve muitas vigarices, não é? Como sabe, com falsificações e tal, e passou a moda, portanto as pessoas hoje já não querem, as serigrafias são muito acessíveis, 100 euros, compra-se à volta disso, compra-se serigrafias, até de artistas com uma obra bastante reconhecida, mas as pessoas não querem, tem o original, numeradas e tal, sim, tem essa podem vantagem, até 200, até 200 exemplares, é? Mas passou essa moda, não é? De adquirir e ter em casa as serigrafias. As pessoas, pronto, deixaram-se de interessar por isso. E então, em relação aos originais, quem pode ainda vai participando na aquisição das obras de arte, tendo ou coleções, que são poucas os colecionadores em Portugal, ou então para ter uma função mais utilitária, que é ter na parede da sua casa, não é? E isso não tem problema nenhum, é perfeitamente legítimo, a pessoa pode e gosta de ter uma imagem ou uma obra que lhe diga que tenha relevância que lhe diga para alguma si. Coisa, sim, não é? que seja interessante, claro. Nos seus critérios, não é? Mas pronto, mas é mesmo isso que nós dissemos, não é uma coisa muito acessível. Muito bem, mas acessível é a música que nos trouxe para esta pausa que vamos fazer agora e voltamos já à conversa. Ok. Até já. FM. E cá estamos nós outra vez para nos juntarmos a si, que está desse lado, e dizer-lhe que se só agora chegou cá, estamos a falar com o artista plástico Augusto Canedo, em que já estivemos aqui numas divagações sobre a arte em vários aspectos e os interesses que a arte pode produzir e criar e até incentivar. De qualquer das formas, a arte é arte e as fontes inspiradoras são diferentes em todo lado. O Norte, do Porto para cima, é uma fonte inspiradora? Para quem? Para si. Para mim? Sim. Nos anos 90, o que eu fazia, sempre foi, digamos assim, agora... Mas claramente desde nos anos 90, na década de 90, eu fazia um conjunto, fazia uma série, eu tive várias fases na minha vida. Isso não ajuda muito à divulgação da marca, digamos assim, chamemos de marca, não ajuda, porque quando eu, ao fim de 6 anos, esgoto, digamos, um caminho, porque acho que a partir daí ia fazer cópias de mim próprio, ou seja, ia ser um funcionário de mim próprio, não é? Para dar resposta ao mercado, eu ia fazer mais iguais porque o mercado reconhecia a marca, não é? E isso, para mim, era muito pouco estimulante, porque deixava de ser um desafio. E então, por questões muito particulares, entro sempre num período de reflexão e acabo por mudar o que estava a fazer. Então, houve um período nos anos 90 que eu fazia uma série que designava por litoralidade, e isso era digamos, a minha experiência de viver à beira-mar. Portanto, havia um limite que era a praia, para lá era o mar, que eu domino mal, não é? Não sei navegar, não é? Só uma coisa que eu via de longe. Acontece a muita gente. O lado de cá, acontece a muita gente, e o lado de cá. Então eu andava aqui nas praias de Caminha, de Moledo, a apanhar o que as ondas devolviam, não é? O lixo que as ondas traziam. Havia muitos bocados de canas na altura ainda dos foguetes, plásticos, pauzinhos, sobretudo muitos pauzinhos que vinham em troços pequeninos, não é? E eu ainda tenho hoje sacos e sacos com esse material que ia recolhendo aí nas praias. E depois usava num trabalho em que basicamente era um azul e a cor de uma areia suja, poluída, preto. Normalmente era um carvão, era um carvão vegetal. Este carvão até era mineral, creio, que era projetado com cola para a superfície, e portanto eram quadros pretos e azuis que mostravam essas duas substâncias, a substância da água e a da terra, com todos os elementos que estavam ali no meio, que estavam provavelmente a mais, não é? Que eram o resultado dessa poluição, não é? Dessa poluição. Hoje estava mais na moda do que naquela altura. Naquela altura foi a altura do Prestige,
não é? E foi a altura do Prestígio, foi a altura também do Golfo, e portanto nós víamos na televisão, nas imagens, as praias muito poluídas, cheias de petróleo, não é? Eu estou a falar do que sobrava desses bocadinhos de petróleo, também que vinham para as praias. E vimos os animais, aquelas aves cheias, todas pretas, não é? Sim. As imagens que apareciam eram essas. Pois, e portanto tinha um pouco a ver com esta sensibilização para o problema. No fundo era a estética da ruína, era uma estética, digamos, romântica da ruína, quer dizer, era olhar o lado negativo e transformá-lo em algo, sim, neste caso. Chama-se a atenção. Sim. Muito bem. O trabalho por encomenda? O trabalho por encomenda já fiz muitos. Tem a ver com essa fase? Não, ali nessa fase ninguém me encomendava nada, as coisas apareciam, não, porque ninguém ia pedir para me fazer o que é, quer dizer, as coisas estavam disponíveis e as pessoas viam e compravam nas galerias, na altura, essencialmente na Galeria Alvarez, no Porto, noutras também por aí fora, mas basicamente era aí o meu porto de abrigo. E agora, aquela encomenda que é uma pessoa que quer para um determinado espaço específico, sim, na altura fazia bastantes. Hoje não faço, também ninguém me pede, também não estou muito visível para isso, não estou a jeito, não me ponho a jeito, e portanto há de haver muitos jovens com mais vontade do que eu, mais disponíveis do que eu, e portanto não há necessidade de me procurarem, não é? E o que eu tenho feito também não está à venda, pelas razões que falámos há pouco. Mas gostava do trabalho por encomenda? Eu fazia sempre o que queria. Porque eu fazia sempre o que queria, mas também havia de facto um compromisso. Pois. Eu fiz muitos retratos, digamos assim. Aí a margem era diferente, mas na altura eu aceitava sem grandes questionamentos esse tipo de trabalho por encomenda, que em nada interferia no outro, mas que de alguma maneira refletia o que eu estava a fazer, não é? Claro. Durante a semana, não é? Usava alguns problemas, conseguia verter para lá. Sim, mas são casos muito... Sim, mas isso também teve a sua época. Foi no início da carreira, foi no início da minha carreira. Mas também teve a sua época, porque agora não há muito, acho que não há muito sei. Isso. Olha, não faço ideia. Digo eu, não sei. Mas eu continuo a fazer rostos, como arquétipo. Continuo a fazer com outros materiais, mas continuo a fazer, portanto eu não abandonei, não estou a renegar, claro. Mas continuo pontualmente, regresso sempre à figuração. Apesar da versatilidade. Pronto, é isso, pode ser, não é? Ciclicamente tenho necessidade de regressar à figuração, regresso sempre de uma maneira diferente da anterior, naturalmente. Está lá o traço, não é? E sim, eu não lhe sei explicar porquê. Neste momento, eu pergunto-lhe onde é que posso encontrar um trabalho seu para comprar. Não faço ideia. Acho que não vai encontrar em lado nenhum, porque eu não tenho nada em lado nenhum. Não tenho nada em lado nenhum. Já estava à espera da resposta. Mas é verdade, eu não tenho nada em lado nenhum. Também ninguém me pede. Olha, para dizer a verdade, não é mérito. Também ninguém anda à procura. De vez em quando sim, mas se calhar também não tem muito interesse. E depois é assim. Vamos lá. Eu, quando era mais jovem, como todos os jovens, procuram as oportunidades, aceitam os convites e como eu, já levei quadros no meu carro, carregado para... Acho que toda a gente já fez isso. Para a França, para a Alemanha, para não sei o quê, já fui com obras para o Canadá, para o Brasil, já andei para aí a carregar. Pois, acredito. E eu digo assim, agora já não tenho idade para isso, quer dizer, se a obra merecer fazê-lo de uma forma profissional, que quem está interessado vai buscar, manda buscar, ok. Se não tem interesse, se não justifica, então deixem-me sossegado, porque não vamos aqui andar-nos a enganar uns aos outros, porque ninguém ganha com isso. E, portanto, eu, de facto, não tenho feito nada para ter as coisas aí à venda, já falámos sobre isso, mas eu, em Vila Nova de Cerveira, desde 2008, 2009, fiz lá um ateliê, não é? Fiz lá um ateliê lá no meio do nada. E fui ficando e fui fazendo mais coisas e, entretanto, comprei uma pequena casa que estava assim já na face da estrada, que é o meu ateliê agora, e no terreno que tinha, terreno não falta, e fiz 5 pavilhões.
onde eu instalei, ou estou a instalar, as obras que tinha guardadas, aquelas que me foram sobrando ao longo da vida, e estavam muito mal conservadas, porque muitas, eu tive uma fase em que usei a resina poliéster, com uma impressão fotográfica, e aquilo eram montagens de pequenas peças de resina, parecia vidro, não é? Transparentes, e fiz muitas exposições com essas obras, e vendi muitos desses painéis. Aliás, aqui em Viana tem um desses painéis que está na Caixa Agrícola, e depois o que me sobrou estava em caixas. Quem é que sabe o que está dentro daquela caixa? Quer dizer, eu tenho catálogos, tenho fotografias, mas aquilo é lixo. E então é assim, se eu não fizer nada por isto é lixo, e há coisas que se vão degradando com a umidade e tudo isso. Exatamente. E então eu nesses pavilhões, digamos, montei, instalei as obras desses períodos. E de vez em quando, ainda não inaugurei, compreende? Ainda não abri. Às vezes vão amigos e querem ver e eu mostro, mas ainda não abri. Penso que para o ano, sem falta, vamos ter mais um espaço. Sim, é um espaço em que ligar-te à natureza. Sim. Portanto, nós fazemos um percurso ali no meio das árvores, que são dos castanheiros e dos carvalhos, por aí, não é? E encontramos uns pavilhões tipo contentor, mas maiores, são 10 por 6 metros cada um. E entre eu gostava que fossem maiores, mas pronto. E podem aparecer mais, não é? Nunca termina. Pois, mas tem espaço, não é? E então entramos e vemos uma coisa que está ali assim um bocado colada, a ideia de uma colagem, não é? As obras de arte coladas, incrustadas no meio natural. A mim diverte-me a ideia, é em que eu tenho estado empenhado estes últimos anos. Estou ainda a reconstruir, a fazer alguns acabamentos e a montar as peças que estavam estragadas, não é? E a fazer umas novas. É uma experiência interessante, é um desafio que é... Eu estou a repor peças novas de períodos que já não são os de agora. Isso sempre foi uma coisa muito mal vista. Quer dizer, os artistas que passam uma fase e, passado mais tempo, por questões comerciais, voltam a fazer essa fase. Aconteceu com pessoas conhecidas que não vou dizer, já morreram, não interessa, era tido quase como um falso dele próprio. Mas não tem que ser assim. Não é o percurso implica isso, sim. Não é? E então o meu desafio, a minha curiosidade é saber se aquilo que eu agora estou a produzir, daquela fase dos azuis, ou da fase das resinas, ou da fase dos óleos da pele, se são exatamente como os outros daquela data, ou se já trazem uma mistura com o que fui fazendo por aí. E, portanto, o que me interessa a mim é a experiência que vou fazendo. Pronto, descobrir. Por isso, para ver coisas, para ver o que eu estou a fazer e o que eu fiz, de momento é de uma forma assim mais privada, mas futuramente vai ser anunciado na agenda da Câmara e as pessoas depois, com o horário, vão poder visitar, se tiverem interesse nisso. Claro, não sei, falta. Não sei, não aconselho propriamente, mas não é? Digamos, é um passeio. Não aconselho, mas sempre parecerem... não digo a ninguém que vale, não posso dizer que vale a pena, mas se a pessoa quiser descobrir... Vale sempre a pena. Ok, sempre a pena. Obrigado. Continua com a inquietude dos primeiros anos ou, neste momento, a inquietude já passou para outra fase? Quer dizer, se formos medir isso pela quantidade de trabalho, de entrega a um projeto, é igual. A expectativa é que é diferente. Porque nós, numa idade, sonhamos muito. Chegamos a outra idade em que não faz sentido pensar que eu vou daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, não pode ser, já não penso daqui a mais de 15 anos, ou 10. Percebe? Portanto, isso faz-nos... Uma década de cada vez. Mas isso faz-nos adaptar a alguns projetos. Com certeza. Não é? Por isso é que eu fiz a pergunta. Pois, porque há projetos que aos 20, aos 30 estão em aberto e há outros que nós sabemos que não faz sentido. É que nunca mais lá Olha, uma vez encontrei um senhor que já era idoso e produzia vinho verde e estava a plantar uma nova vinha, uma coisa assim grande. E olhei para ele e perguntei, senhor, à espera do que ele me dissesse. E ele, o que é que você quer que eu lhe diga? Já sei que não vou comer dessas uvas. Mas estava na sua natureza fazer. Isso é fantástico. E, portanto, ele não estava a fazer com interesse próprio, estava a fazer porque gostava de fazer. E, portanto, há muitos projetos que têm essa característica que é, nós não estamos a pensar no benefício que vamos tirar daqui a não sei quanto tempo, mas é o prazer de fazer. Pois, e em primeiro lugar,
o prazer tem de ser da própria pessoa, não é? Sim, em primeiro lugar, para nós, sim, depois para os outros será ou não, não é? Mas já... O único prazer que me interessa é o meu. É claro, o gosto que temos pelas coisas, essa dedicação toda. Que, se voltasse atrás, continuaria na mesma a ser um artista plástico? Sim. Mas ou iria por outra... Mudava o caminho. Quer dizer, há coisas que nós fazemos quando somos jovens que fazemos por arrogância e por ignorância e muita vontade de fazer. Não medimos bem as consequências. Eu, no meu caso, fui uma pessoa que nunca medi muito bem as consequências. Portanto, hoje sei que há caminhos que eu não iria seguir, porque sei qual é o resultado, não é? É como acertar na lotaria, não é? Pois. E, portanto, eu sei que hoje não faria exatamente o que fiz, mas sim que as escolhas profissionais seriam as mesmas. Claro. Não é? Porque, apesar de tudo, falámos do ensino e dessas coisas todas, mas tem uma coisa que eu, quando era jovem, nem pensava nisso, mas hoje penso que é a ADSE. É muito importante. Pois, de facto. Vive em Cerveira. Entre Cerveira e o Porto. Pronto, então está bem. Não sente muito agora estou o afastamento ou é uma pessoa isolada? Eu estou a procurar saber quem é Augusto Canedo, não sei se já percebeu. Assim, eu gosto muito de estar só, passo um período durante a semana que estou sozinho, mas não é solidão, estou apenas na minha companhia, mas sou uma pessoa sociável, gosto de estar com amigos, mas também divide entre o bulício e a calma, eu sou muito indeciso e quando tenho que tomar uma decisão normalmente vou pelo meio, não tomo nenhuma, não é? Eu prefiro que as coisas me apareçam assim, olha, tem que ser assim, pronto, então, eu tenho que, e por isso eu não consegui nem decidir ficar de um lado, nem consegui ficar do outro, portanto eu passo muito tempo na A28 ou no comboio, não é? E faz parte da minha vida, o trajeto faz parte, e assim nunca me aborreço de estar em lado nenhum. Também fico com uma certa dificuldade em me concentrar, mas a gente vai se habituando, não é? Claro. Essa questão da solidão, que não é solidão, a pessoa está sempre acompanhada, quer não, podem não estar bem acompanhada consigo próprio. Eu até falo sozinho. Claro, bem-vindo ao clube. Isso acontece, realmente o diálogo, o autodiálogo, não é? Precisamos que nos compreenda. E às vezes não estamos de acordo connosco próprios, também, não é? Também. Um conselho para os mais novos neste momento? Um conselho? Olha, isso é coisa de velho, não é? Quer dizer, muito obrigado. Estou a perguntar, mas eu vou dar um conselho. Mas eu dou um conselho. Não é como pessoa, sim, é um conselho. Olha, o conselho é serem verdadeiros, fazerem o que querem. Mas como os jovens normalmente andam à procura do caminho, não se conhecem, então há um conselho clássico, que não é meu, que é adotar para se conhecerem melhor a si próprios e para poderem fazer uma escolha com critérios, se calhar, mais adequados, em primeiro lugar, isso é o caminho para o autoconhecimento, saberem reconhecer as suas limitações, porque nós todos temos limitações, e se nós as ignorarmos, às vezes perdemos tempo. Não quer dizer que não devemos praticar aquilo que gostaríamos, mesmo sabendo que temos uns limites muito grandes, mas pelo menos não temos a frustração, mas, não é? Sim, mas pelo menos não temos a ilusão de que vamos chegar a saber reconhecer as nossas limitações, saber reconhecer os nossos erros, porque se nós nos reconhecermos vamos repetir o erro, e saber ouvir os outros, porque os outros não é fazer o que o outro diz, mas é ouvir 1, 2, 3, 4, vão dizer coisas diferentes, portanto nós não vamos fazer o que ninguém diz, mas vamos ponderar os diferentes pontos de vista, porque a realidade não é única, a realidade é aquilo que nós vemos e nós podemos ver de várias maneiras. Está a falar de experiência, portanto. Já tenho idade para isso. A experiência é que nos traz o resultado final, não é? Talvez, sim. O próximo trabalho vai expor onde? Tirando essa parte que já nos indicou, sim, o espaço aberto, sim, que será no próximo ano. A última exposição em que eu participei foi na Bienal de Gaia.
numa modesta, este ano? Este ano, sim, numa modesta participação nas Bandeiras pela Paz, não é? Da Ilha Figueiredo. Sim. Sim, não tenho previsto nada. A única coisa que estava a tentar é fazer um agosto, agora em novembro, para poder reunir amigos lá nos pavilhões. Vocês estão convidados. Muito obrigado. Acho que não vou conseguir, para já, mas eu vou abrir as portas, mas desde já anuncio e faço o convite, eu vou abrir duas vezes as portas dos pavilhões por ano. Uma no 25 de Abril ou 1 de Maio, tem esta flexibilidade, e discutir arte e democracia. Toda a gente vai poder, não é chegar lá e ficar parado a ver as obras. Que não ter alguma sim, mas podemos discutir arte e democracia. A quadra é aconselhada, não é? E é apropriada. E outro momento em que posso convidar toda a gente será no São Martinho, não é? Portanto, é uma data profana e uma data religiosa. Popular. Sim, popular. E, portanto, são os dois momentos em que eu tenciono reunir amigos e amigos de amigos e fazer uma pequenina festa. Pronto, no dia 11 de novembro, por aí. E este ano acho que não vou conseguir. Pronto, ainda estou a acabar as obras, que não estão todas prontas, logo se verá. Mas isso já é uma boa aposta, já é uma promessa interessante e é sinal de que quer o contacto com o mundo, que é importantíssimo, não é verdade? Muito obrigada por ter vindo aos Ansas. Eu é que agradeço a oportunidade. Foi um gosto e falar destas coisas de outra forma também foi muito interessante. É a visão do artista. Obrigado. Muito obrigada. Nós, já sabe, 2 a 8, voltamos a encontrar-nos e não falte, porque sem a sua companhia não seria a mesma coisa. Fique bem, até para a semana. FM